Olá, tudo bem? Vamos continuar estudando o livro de Hebreus, falando sobre a palavra de Deus, uma mensagem forte para o seu coração, o ensinamento de Deus para nós. A gente está lendo Hebreus 1, né? Hebreus 1, vou tentar ler sem óculos aqui, mas vai dar certo. No versículo 7 diz assim: quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos ou dos seus ministros clarões reluzentes ou labaredas de fogo. Então a gente pode entender, os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor, que servem as pessoas que hão de herdar a vida eterna. Então os anjos do Senhor estão nos servindo aqui. A gente não os vê, mas eles estão aqui atuando na nossa vida. Deus envia anjos para nos guardar, como está escrito a palavra de Deus, que aqueles os que temem ao Senhor, né? Os anjos de Deus os guardam. Então os anjos do Senhor estão aqui. Gente, a gente não comunica com anjo, nós não falamos com anjo. Quem dá ordem aos anjos é o Senhor. Nós oramos a Deus, somente ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. A gente não pode ter contato com anjos, a não ser que Deus faça eles aparecerem para nós. Mas nós não conversamos com anjos, tá, gente? Nem com demônios. Nós não temos que ter diálogo com demônios nem com anjos. A não ser que os anjos apareçam com uma mensagem de Deus, que é o que é muito difícil de acontecer. Normalmente os anjos apareciam com propósitos assim muito importantes. Pode acontecer? Pode. Mas a gente não busca essas coisas. Então nós não oramos para anjos, tá? A Bíblia diz que nós devemos pedir ao Pai em nome de Jesus, nós comunicamos diretamente com Deus. Você não tem que comunicar nem com o apóstolo Paulo, nem com o apóstolo João, porque todos eles morreram. O único que morreu e ressuscitou é Jesus Cristo. E ele é o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então você só pode ter contato com Deus através de Jesus. Você só pode orar ao Pai ou a Jesus ou ao Espírito Santo. Você não pode, nós não devemos, pela Bíblia, falar com anjos ou com qualquer outra pessoa que já tenha morrido. Tá? Sabia? Isso é pecado. A Bíblia fala que contato, comunicação com mortos é pecado. Então, se você acredita na Bíblia, não faça isso. Você tem o direito de chegar diretamente a Deus através da fé no Filho dele. Tudo que você pedir em oração, ele vai te responder. E o próprio Deus é que designa os anjos dele para poder cumprir as suas ordens. Não somos nós que designamos, tá? Falando também dos demônios, por exemplo, nós não temos que saber tudo sobre demônios. Lá em Apocalipse fala assim, que na igreja, uma das igrejas tinha uma profetisa, uma falsa profetisa, que ensinava sobre as coisas profundas de Satanás. Então, essa igreja ensinava sobre coisas profundas de Satanás. E hoje nós vemos muitas pessoas também tentando ensinar coisas profundas sobre Satanás. E a Bíblia condena isso. Isso não é vontade de Deus. Nós temos que conhecer as profundezas do amor de Deus, da palavra de Deus e não das coisas do diabo. Então você, quando conhece a palavra de Deus e conhece Jesus, a obra de Cristo, você recebe poder sobre o diabo. Você não precisa conhecer o diabo, você não precisa conhecer os nomes dos demônios ou saber todas as hierarquias espirituais, como que o diabo atua no mundo. Você tem que saber aquilo que Jesus revelou. A Bíblia diz que as coisas reveladas são para os homens e as ocultas são para Deus. Aquilo que Deus não revelou, nós não temos que procurar saber. Existem algumas pessoas aí na internet que ficam ensinando o nome de demônio e que o demônio tal e o demônio tal e o não sei o que é territorial e ele tá em tal lugar. Gente, isso não é bíblico, não está escrito na Bíblia. Então, só fique com a palavra de Deus. O que as pessoas inventam aí, você descarta. Vamos ficar só com aquilo que está escrito? Você não tem que saber tudo sobre o diabo para poder vencê-lo. Você tem que saber tudo sobre Jesus. Você tem que se aprofundar, tudo que eu falo, tudo aquilo que é revelado. Você tem que se aprofundar no conhecimento de Jesus, ter intimidade com Deus.
né? Lembra de Davi? Davi foi enfrentar um gigante, ele não sabia nada do gigante. Você acha que ele procurou saber quem era o gigante, de onde ele veio, ele era filho de quem, quantos quilos ele tinha, quantas pessoas ele já tinha matado, quantas guerras ele já tinha vencido? Davi se preocupou em saber a história do gigante, as vitórias que ele teve, como que ele mata as pessoas, como ele age? Não, porque Davi tinha confiança no Deus dele, ele conhecia o Deus dele. Então, para você vencer o diabo, você não tem que conhecer tudo sobre o diabo. Você tem que conhecer muito o seu Deus, porque você vai vencer pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é pela fé que você derrota o diabo, não é por conhecê-lo. Então, não invente de ficar lendo esses livros de batalha espiritual, que fica ensinando o nome de demônio. Isso aí vai fazer você ficar perturbado, é você entrar num estágio mental de perturbação mental, de opressão. Não entre nisso. Não faça isso. Ao invés de você ficar lendo esses livros, leia a Bíblia. O melhor manual para batalha espiritual se chama Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus. É aqui você vai aprender a lutar contra o pecado, contra o diabo, contra tudo. A palavra de Deus, ela é pura. Então, não joga esses livros fora, para de ver essas coisas. É claro que pode ter um ou outro livro de batalha espiritual que não entre nesses assuntos É claro que tem livros bons, talvez, de batalha espiritual que não entrem nessas bobagens de nome de demônio, Eu não sei onde que essas pessoas tiram esses nomes de demônio, gente. É claro que os demônios, eles usam nomes dados em algumas religiões, em diferentes lugares. Um demônio aqui no Brasil, ele pode ser chamado de um nome. Lá na África, ele ser chamado de outro nome. Lá na China, ele ser chamado de outro nome. A gente não tem que saber nome de demônio, a gente não tem que saber como todos os demônios agem, como eles operam. A gente não precisa saber isso. A gente tem que saber o que a Bíblia diz, só. Então, ele diz que os anjos, ele faz dos anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós estamos aqui para iluminar esse mundo que está nas trevas. Então você é um clarão reluzente, aceso por Deus. Quando Deus revelou Jesus para você, ele acendeu essa chama, essa luz dentro de você. Jesus está em você e ele é a luz do mundo e você agora é a luz. Então, nós somos clarões reluzentes, labaredas de fogo. Quando a gente fala labareda de fogo, às vezes em algumas igrejas, algumas pessoas, elas levam para um lado místico, assim, de fogo. Eles entendem fogo como se fosse êxtase, como se fosse um poder de fazer você cair, de você ficar tremendo, de você sair da sua consciência. Não é isso, gente. O fogo, a labareda de fogo, é aquela labareda que acende para iluminar o caminho, para mostrar o caminho, não é? Antigamente não usava as labaredas, colocava as labaredas acesas como luz para iluminar o caminho. Hoje a gente tem os postes de luz, mas antigamente tinham as labaredas, aqueles negócios com fogo em cima, para iluminar o caminho. Os ministros de Jesus são labaredas, são aqueles que iluminam, que mostram o caminho, que abrem a visão das pessoas para que elas vejam o caminho. Então você é um ministro, se você é um ministro chamado por Deus, você foi chamado para iluminar o caminho, para mostrar o caminho, apontar o caminho, como disse João Batista. Ele veio para apontar o caminho. Eu não sou o noivo, eu vim para mostrar o noivo. E interessa que eu diminua e que ele cresça. Nós somos labaredas de fogo para iluminar o caminho para que as pessoas possam andar, o caminho de Jesus. Então, esse fogo não tem nada a ver somente com êxtase, mas tem a ver com esclarecer, trazer luz, trazer entendimento, fazer as pessoas entenderem, enxergarem e conseguirem andar no caminho. Aqui também fala
Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre, para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ama a justiça e odeia a iniquidade. Então, o trono do Senhor subsiste para sempre, de eternidade a eternidade. Ainda que a gente esteja vendo muitos reis, muitos governantes aí fazendo coisas horríveis, o nosso Deus está acima deles, nosso Deus está acima de todos. E o reino de Deus vai subsistir. Os reinos vão cair, mas o reino de Deus vai permanecer. Então confia no Senhor. Não se deixe abalar por causa dessas maldades que a gente tem visto no nosso governo, em tantos governos, porque o reino de Deus está acima de tudo e de todos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Beijo.